Olá a todos, eu sou a Ana Santos e este é o meu podcast. O Planety foi um projeto pensado para colocar à disposição de todos conhecimento e ferramentas para viver uma vida mais equilibrada e saudável, sem fundamentalismos ou mudanças radicais. A reeducação alimentar e de estilo de vida e o desenvolvimento pessoal são processos interligados e morosos. É uma construção diária e aqui vais encontrar muita informação a par da minha experiência pessoal e de alguns convidados sobre o que é isto de procurar uma vida mais harmoniosa em múltiplas vertentes. Muito obrigada por estares desse lado. Deixa-te levar durante os próximos minutos e boa viagem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, cumprindo assim aquilo que falei no primeiro ou num dos primeiros episódios deste ano. Eu acho que foi mesmo o primeiro. É a minha intenção, de facto, nestes primeiros episódios do ano, falar-vos um bocadinho mais daquilo que é a saúde do ponto de vista físico e uma abordagem mais clínica aos tratamentos de determinadas patologias, em detrimento do desenvolvimento pessoal. Ainda que, claro, seja muito tentador, e já tenho assim 2 podcasts agendados em áreas que eu gosto muito, para breve, mais na área do desenvolvimento pessoal. Mas hoje então eu trago-vos um tema que infelizmente toca muita gente, e que eu queria já há algum tempo trazer e abordá-lo de uma forma um bocadinho mais integrativa, um bocadinho mais holística, que é como eu gosto de ver a doença e, acima de tudo, como eu gosto de ver a saúde. Então hoje eu quero-vos falar um bocadinho da depressão, da perturbação mental, da depressão. A depressão, de facto, é um transtorno muito comum, mas muito sério, interfere com a capacidade de vida, com a capacidade de trabalho, de dormir, de estudar, de desfrutarmos da nossa vida, interfere com muitas áreas da vida dos pacientes que sofrem deste distúrbio. Todos nós somos podemos ser potencialmente afetados por este transtorno, e é preciso estarmos alerta e, acima de tudo, é preciso prevenir, mas também, se já estivermos a sofrer da doença, é preciso saber como tratá-la, e como tratá-la de uma forma integrativa, de uma forma global, não esquecendo nenhuma área e não adormecendo os sintomas em detrimento de tratar a fundo a patologia. É verdade que hoje nós sabemos, a Organização Mundial de Saúde diz-nos que a depressão é causada por fatores quer genéticos, quer biológicos, quer fatores do meio e também fatores psicológicos. Portanto, o meio em que nós vivemos influencia, o ambiente em que nós vivemos, mas também a nossa genética. Algumas pesquisas indicam-nos também que o risco de depressão resulta não apenas da influência de um único gene, mas de vários genes que atuam em conjunto com os fatores ambientais. Portanto, nós podemos ter, como para outras doenças, podemos ter uma predisposição genética para desenvolver a doença, mas depois só vamos efetivamente desenvolvê-la se o nosso contexto social, se o meio em que nós estamos inseridos, e aqui o meio inclui múltiplos fatores, desde as nossas relações, à forma como nos alimentamos, à forma como nos exercitamos, às estratégias contemplativas que implementamos. Enfim, há uma série de situações que influenciam o nosso meio e que podem potenciar ou não essa carga genética que nós já podemos ter. De resto, há pessoas que não têm predisposição genética, mas que podem desenvolver a doença. Portanto, há alguns tipos de depressão. Parece haver uma tendência quase familiar, aqui uma tendência genética. No entanto, ela também pode ocorrer sem histórico familiar nenhum, e quase todos nós conhecemos pessoas que têm depressão e cujos pais nunca, ou avós ou parentes mais próximos nunca tiveram, e portanto que se trata de situações potenciadas mais pelo meio, mais pelo estilo de vida, do que propriamente pela carga genética. Também a gravidade, a frequência e a duração vão sempre variar de acordo com a pessoa, com a genética da pessoa e, claro, com as características de estilo de vida. É muito interessante nós percebermos
que em Portugal, por exemplo, isto são dados da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e de Saúde Mental, mais de um quinto dos portugueses sofrem de perturbação psiquiátrica, não necessariamente de depressão, mas de perturbação psiquiátrica, e Portugal é o segundo país com uma mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas na Europa, sendo que é ultrapassado somente pela Irlanda do Norte. Estas perturbações de ansiedade, dentro destas perturbações é a ansiedade que representa uma prevalência mais elevada, seguidas depois das perturbações de humor, logo de seguida. A ansiedade é também um tema que eu vos quero trazer, porque de facto há estratégias, quer nutricionais, quer de integração de metodologias mais contemplativas na vida dos pacientes que podem melhorar significativamente o estado de saúde das pessoas que sofrem destes problemas, mas hoje eu estou aqui para vos falar de depressão. As perturbações mentais e de comportamento representam cerca de 12% da carga de doenças em Portugal. É imenso, neste momento há mais pessoas com perturbações psicológicas do que com problemas oncológicos. E de facto é muito grave, e foi também isso que me chamou muita atenção para quando vi estes dados. Pensei, não, vou ter que falar sobre isto, porque de facto há formas de abordar esta doença e as doenças de foro psicológico, de foro psíquico em geral. Há forma de as abordarmos de forma mais integrativa, mais global e respeitando mais aquilo que é a base de doença e tratando a base e não adormecendo os sintomas, como costumo dizer. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só assim o último número antes de avançarmos de facto para o que é que a medicina integrativa entende como tratamentos da depressão, mas a OMS considera que em 2030 a depressão será a principal causa de doença, a doença mais comum em todo o mundo, e isto é muito assustador, no sentido em que nós temos formas quer de combater, quer de evitar. Então, esta é de facto uma das patologias em que se utiliza mais, em que se recorre mais às terapias alternativas, porque de facto há muitos subtipos de transtornos depressivos e os estudos indicam-nos que os principais subtipos de depressão, incluindo os transtornos depressivos major, a distimia, a depressão breve, a depressão recidivante, são realmente bastante dinâmicos, e durante a evolução de vida do paciente, o paciente pode passar por vários estadios de depressão, e portanto para quem sofre da doença provavelmente estes termos já não serão estranhos, serão familiares, mas há sempre alguma coisa que nós conseguimos fazer. É mais exato nós considerarmos que a depressão não é uma doença per si, mas há uma gama de doenças, e do ponto de vista da fisiopatologia, a prevalência geral da depressão entende-se hoje que é de origem multifatorial, e como é de origem multifatorial também deve ser do ponto de vista multifatorial que nós devemos ver o tratamento da doença. Então, este modelo de doença, nós sabemos hoje em dia que está muito associada ao stress, que é muito influenciada por antecedentes emocionais, por traumas emocionais, por alterações emocionais, choques emocionais na vida da pessoa, por alterações sociais, pela perda de um familiar, por uma alteração de relacionamento amoroso, por questões profissionais que muitas das vezes desencadeiam estados depressivos e que vão potenciar aqui algumas vulnerabilidades genéticas que já fazem parte do código genético da pessoa. Portanto, todos estes fatores do meio, todos estes fatores ambientais são potenciadores, ou podem ser potenciadores, podem ser fatores agregadores de stress ao dia-a-dia do paciente, que já tenha uma predisposição genética e que depois tenha uma maior tendência a desenvolver então esta patologia. Obviamente que
O ideal sempre é nós intervirmos nos estadios mais iniciais da doença, como em qualquer patologia. Já quando são depressões recidivantes, de facto, a vulnerabilidade do paciente parece aumentar com o aumento dos episódios e elas acabam por hoje aquilo que nós sabemos e que está descrito é que de facto acabamos por ter uma menor, no caso da patologia recidivante, nós acabamos por ter um menor contributo do stress e um maior contributo da genética e do ambiente em que a pessoa está inserida, e depois, quando já temos situações recorrentes de depressão nos pacientes, aquilo que acontece é que ao mínimo gatilho, a pessoa acaba por voltar um bocadinho ao que, enfim, a estados mais depressivos. Mas vamos ao que realmente me trouxe aqui, ao que me motivou para vos fazer este episódio. Como é que nós podemos tratar esta patologia, como é que nós podemos dar qualidade de vida a quem sofre desta doença, porque é uma doença, não é uma mania de que a pessoa não quer sair da cama, não são pessoas que são preguiçosas porque não querem trabalhar, não são pessoas que não têm vontade de trabalhar, de facto não têm, porque há uma desregulação integral do seu organismo e é preciso voltar a colocar as peças todas no sítio, voltar a encaixar tudo, voltar a encaixar o puzzle e voltar a dar a estas pessoas a alegria de viver, e então é um bocadinho isso que eu vos quero trazer, um bocadinho uma luz de esperança para quem convive com estas situações ou para quem vive com a doença. Hoje em dia, aquilo que nós sabemos é que há vários fatores que contribuem para este tratamento integral, sendo que uma das principais peças deste tratamento é a atividade física. Houve um estudo muito interessante que testou a relação entre exercício e depressão, e nós sabemos hoje em dia que de facto o exercício tem a mesma capacidade de regular os efeitos hormonais, a ação hormonal do nosso organismo, e tem o mesmo impacto que um antidepressivo ou a psicoterapia ou métodos farmacológicos. Tanto as atividades aeróbicas como as atividades anaeróbicas. E, para além disso, nós sabemos hoje em dia da importância do exercício físico no controle da depressão, percebemos que produzimos hormonas indutoras de relaxamento, diminuímos os níveis de hormonas indutoras de stress e produzimos hormonas indutoras de prazer quando praticamos atividade física. Portanto, é fundamental que uma pessoa que tenha uma tendência depressiva pratique atividade física e, de preferência, pratique atividade física ao ar livre. Podem voltar lá atrás ao episódio da vitamina D, em que eu vos falo um bocadinho também do impacto ao nível metabólico de quanto é importante nós apanharmos sol diariamente e como é que isso pode interferir também com o nosso humor, com a nossa regulação hormonal, e vejam esse episódio, porque aí também vos falo mais em detalhe da questão do sol, mas aqui volto a lembrar-vos que é fundamental nós praticarmos atividade física e, acima de tudo, praticar atividade física ao ar livre, ao sol, diariamente, para que possamos estimular a produção de hormonas de prazer e reduzir a produção de hormonas de stress, e também aumentar os níveis de hormonas de relaxamento, melhorar com isso o nosso sono, termos uma recuperação e uma estabilidade hormonal diferente, que sem dúvida nós somos animais solares e, portanto, nós temos que apanhar sol todos os dias, nós devemos apanhar sol todos os dias, é fundamental nós fazermos este tratamento, este shot de vitamina D, que é gratuito, que é ótimo para a nossa saúde e devemos fazê-lo diariamente. E por isso não te esqueças, toma sol diariamente e, de preferência, praticando atividade física, porque é um ótimo antidepressivo. Então nós devemos considerar, de facto, a prática de atividade física moderada com regularidade para tratarmos quer os sintomas de depressão, quer os sintomas de ansiedade e melhorar o bem-estar geral da pessoa. A combinação do exercício e do tratamento farmacológico antidepressivo obviamente que tem um efeito potenciador do tratamento, mas o exercício parece ser melhor
para manter o benefício terapêutico, ou seja, se nós tivermos que optar entre uma terapêutica farmacológica e uma terapêutica não farmacológica, se nós unirmos as duas, portanto, se fizermos fármaco mais atividade física, nós vamos potenciar a ação do fármaco, mas se nós tivermos que eleger entre praticar atividade física ou tomar um fármaco, é mais eficaz, os estudos demonstram-nos que é mais eficaz praticarmos atividade física. Agora, praticar atividade física não é praticar uma vez, é praticar diariamente, com intensidade e com exercícios adaptados, mais uma vez, à patologia, às características de cada pessoa. Depois, a prática do exercício não tem que ser cara, mais uma vez, também vos falei isto, já o ano passado no episódio com a Mónica, que é prescritora de atividade física, e de facto nos falou disto, não é necessário ser um exercício caro, nós não precisamos de investir, até porque muitas das vezes pessoas que estão numa situação depressiva têm uma situação socioeconómica mais fragilizada. Não é necessário nós investirmos muito dinheiro na prática de atividade física, não temos que ir para o melhor ginásio, não temos que ter as melhores sapatilhas, não temos que ter o melhor equipamento, temos que sair para o ar livre, temos que praticar caminhada, corrida, fazer obviamente atividade física de alta intensidade, alguns exercícios de força, mas gradualmente, para quem não pratica nada, para quem está a atravessar por um período depressivo, começar a praticar já é bom. Sair todos os dias 1 hora para apanhar o sol da manhã e fazer uma caminhada de preferência na natureza é perfeito, é ótimo e vai de facto ter melhorias significativas. Em pacientes com uma depressão mais grave ou que apresentam já alterações psicomotoras consideráveis, deve ser sempre associado o tratamento, a prescrição de atividade física a outro tipo de tratamento. Isto é, assim, a pedra basilar do tratamento integral da depressão. Por isso, aconselhem-se, se sofrem do problema, se têm pessoas próximas que sofrem desta doença, aconselhem-se com o prescritor de atividade física e comecem a praticar. Se não tiverem condições no momento para o fazer, pelo menos saiam à rua todos os dias, caminhem durante 1 hora com intensidade e isso já é melhor do que nada, preferencialmente de manhã, preferencialmente com os primeiros raios de sol, para conseguirmos dar a indicação ao nosso corpo de que o dia está a começar, regulamos assim os ciclos de sono, portanto temos aqui benefícios múltiplos com uma única caminhada, com a prática eficaz desta atividade. Depois, claro, aquele pilar que me é mais caro, a nutrição. Dentro da nutrição, vamos falar aqui de 3 ou 4 pontos que são muito importantes para a patologia da depressão. Portanto, a importância de nós regrarmos o consumo de cafeína e de açúcares simples. Se temos sintomas depressivos, há de facto uma correlação direta e bem estudada entre a ingestão diária de açúcar e as taxas de transtornos depressivos maiores. Quem consome açúcar tem, e isto não é um mito, há estudos, se vocês quiserem, depois posso deixar a bibliografia nas notas do episódio, ou podem pedir-me através do e-mail e das redes sociais. De facto, há estudos que demonstram inequivocamente que o consumo de açúcar aumenta os transtornos depressivos. As dietas de pessoas houve um estudo que avaliou a dieta das pessoas com transtornos depressivos e, de facto, ficou comprovadíssimo que há um consumo maior de sacarose, portanto do açúcar presente no açúcar, em relação à população em geral. Okay? Constatou-se que, de facto, eliminando o açúcar refinado e a cafeína das dietas de pessoas com depressão, se produzia um efeito significativo na sintomatologia associada à doença no prazo de 1 semana. Reparem que é muito pouco, é muito rápida a ação, quer do açúcar, quer da cafeína no nosso organismo, principalmente ao nível do nosso cérebro. E, portanto, o consumo regular de açúcar e de cafeína, nós sabemos que está associado a maiores sintomas depressivos, mas também quando retiramos é rápido nós sentirmos a melhoria desse consumo. Não é fácil retirarmos o açúcar.
posso-vos deixar, há inúmeras estratégias, obviamente isto tem que ser visto caso a caso, em consulta, com seguimento adequado, mas, por exemplo, uma das estratégias importantes para nós não termos tanta apetência para o açúcar é consumirmos logo de manhã, portanto, o primeiro alimento que nós consumimos ser um alimento amargo, ser um alimento azedo. E isso pode ser o sumo de limão, pode ser mascar um bocadinho de gengibre. Agora, o primeiro alimento não pode ser pão, ou muito menos pode ser bolos, ou outros doces, ou uma fruta muito açucarada, porque se for assim, nós vamos dar ao nosso palato, vamos dar ao nosso cérebro a indicação de que todo dia ele vai estar a pedir açúcar, porque esse é o primeiro sabor de que ele se vai recordar. Em relação à cafeína, como é que nós podemos substituir de forma eficaz a cafeína sem termos aqueles sintomas de abstinência, de cefaleias, de mal-estar geral, de cansaço geral? Podemos substituir por chá verde, ok? Quem toma um café de manhã, logo ao pequeno almoço, pode substituir por uma chávena de chá verde, porque o chá verde é antioxidante, não vos vai potenciar aqui, não vos vai dar aquela sensação de que estão super despertos, vai-vos dar uma sensação de uma maior consciência corporal e enquanto que a cafeína aquilo que nos vai fazer é enganar-nos, entre aspas, e vai-nos mostrar que nós estamos super despertos, estamos super disponíveis, mas na realidade vai-nos enganar aqui um bocadinho os sintomas de cansaço. Depois, cafeína e açúcar à parte, passamos para o álcool. O álcool está bem comprovado que piora o prognóstico da depressão e o consumo de álcool aumenta transitoriamente a produção de serotonina, mas que é uma hormona que nos potencia o prazer, que nos potencia as sensações de felicidade, de prazer, mas a longo prazo a diminuição de serotonina e de catecolaminas, que é uma outra hormona importante, é maior e, portanto, nós temos um estado de excitação, efetivamente, quando consumimos álcool a partir de determinadas concentrações, mas depois depois ficamos muito depressivos, muito cabisbaixos, muito deprimidos, quando estes níveis de álcool no sangue são metabolizados. Portanto, aqui, muita atenção ao consumo de álcool, é um escape para quem tem problemas depressivos muitas das vezes e que depois acaba por avolumar aqui situações, às vezes, de depressão com excesso de consumo deste tipo de substâncias, mas o álcool é assim, digamos que só de pouca dura, porque de facto dá-nos uma sensação inicial de prazer, de muita excitação, mas depois, ao longo do tempo em que o álcool está a ser metabolizado no organismo, passado umas horas de consumo, nós vamos ter aqui um agravamento dos sintomas depressivos. Depois, outro nutriente ou outro alimento, outro nutriente muito importante aqui no desequilíbrio ou no equilíbrio emocional, o consumo de ácidos gordos ômega 3 e ômega 6. Nós sabemos que hoje em dia o consumo de ômega 3 está, ou o desequilíbrio de ômega 3 está associado a maiores níveis de depressão. E então, aquilo que é importante é nós percebermos, para além de que, obviamente, esta redução do consumo de ômegas está associado também a sintomas inflamatórios, aterosclerose. Então, os ácidos gordos são fundamentais na nossa dieta. Okay? O colesterol é fundamental para a nossa saúde. Ainda que nós tenhamos hoje em dia o mito de que o colesterol é terrível, não, nós precisamos de colesterol. O colesterol é um dos principais fatores que determina a fluidez das membranas das nossas células, portanto nós precisamos de colesterol para viver. Depois a forma como o que nós não podemos permitir ao nosso organismo é que oxide este colesterol, porque aí vai haver de facto deposição de colesterol nas membranas de todo o sistema cardiovascular e aí sim é perigoso. Agora, o consumo de ácidos gordos, o consumo de colesterol, de alimentos ricos em colesterol é benéfico. O de ácidos gordos ômega 3 principalmente é benéfico e é feito, inclusivamente, é parte integrante de tratamentos antidepressivos. Não se sabe muito bem ainda
o mecanismo por trás do qual estes ácidos gordos ômega 3 promovem uma melhoria da sintomatologia da depressão, mas o que é facto é que foram já integrados nos tratamentos mais integrativos, justamente porque os resultados são inequívocos e nós sabemos hoje em dia que estas substâncias têm de facto benefícios ao nível da melhoria do estado geral de saúde do paciente, também melhorias a nível cardiovascular, enfim, de desinflamar capacidade de desinflamar o nosso organismo, e ao desinflamarmos o nosso organismo nós também vamos ter uma melhoria das nossas emoções, uma regulação maior das nossas emoções e, portanto, sim, é importante nós aumentarmos aqui o consumo de ômega 3 principalmente. Como é que nós conseguimos ir buscar o ômega 3 à dieta? Ou suplementando, que infelizmente é saída para muitos de nós, porque hoje em dia os alimentos mais ricos em ômega 3 são os peixes gordos, nomeadamente a sardinha, o salmão, não o de cativeiro, o salmão que cresce, que vive em ambiente natural, e é muito difícil nós conseguirmos hoje em dia comprar salmão selvagem, e o arenque. E o arenque, na maioria dos supermercados, pelo menos em Portugal, aparece pontualmente enlatado. É difícil encontrarmos arenque fresco. E, portanto, esses são os peixes mais gordos, são os peixes onde nós conseguimos ir buscar um maior aporte de ômega 3. Se tivermos uma dieta vegetariana ou uma dieta vegana, isso fica logo comprometido e, portanto, temos sempre que suplementar, devemos sempre suplementar. Mesmo as pessoas que consomem peixe regularmente, só quem consome 4 a 5 refeições de peixe por semana, e destes peixes mais gordos, é que à partida terá um aporte de ômega 3 desejável. Caso contrário, nós devemos suplementar, sempre obviamente com acompanhamento do nutricionista, com acompanhamento de um médico. Depois, que outro tipo de suplementos, e aqui já vos falo em suplementos justamente porque nem sempre nós conseguimos ir buscar as concentrações ideais à dieta, que outro tipo de suplementos é que são prescritos em situações de depressão? O ácido fólico e a vitamina B12, que estão intimamente relacionados com a síntese de SAM, que é um dos transportadores, é uma substância química que é incluída depois nos processos de neurotransmissão do nosso cérebro, e, portanto, é fundamental nós termos estas vitaminas do grupo B para podermos potenciar o metabolismo destes agentes, de forma a conseguirmos manter a nossa saúde cerebral, a nossa saúde mental em níveis ótimos, e de forma a conseguirmos aqui reduzir os transtornos depressivos. Depois, o ácido fólico, que na forma ativa é o folato, e é a forma sobre a qual deve ser consumida, que indica, de facto, há estudos que nos indicam que adicionar folato a um tratamento antidepressivo standard mostra melhorias significativas no bem-estar geral do paciente, e uma redução significativa ao nível da patologia, portanto, da manifestação da patologia propriamente dita. No entanto, no caso do folato, há aqui uma chamada de atenção que eu gostava de vos fazer, que foi descrito também que doses elevadas de folato provocam alterações nos padrões de sono, provocam maiores sintomas de irritabilidade, sonhos mais intensos, frequência de convulsões, transtornos gastrointestinais, e ainda há pacientes que descrevem um sabor um bocadinho amargo na boca quando tomam altas concentrações de ácido fólico. Portanto, é fundamental nós fazermos
uma suplementação, mas fazemos uma suplementação consciente, integrada na dieta, porque há horas e há momentos ideais e há alimentos que devem ser consumidos com determinado suplemento ou sem determinado suplemento para potenciar o efeito quer do alimento, quer do suplemento, e nesse sentido é fundamental nós fazermos uma suplementação consciente, não chegarmos a uma loja de venda de suplementos dietéticos ou uma farmácia, que muitas delas também já vendem alguns suplementos, e pedirmos sem qualquer aconselhamento, sem que a pessoa que está à nossa frente tenha muitas das vezes formação ou que saiba o nosso histórico, e pedirmos um suplemento só porque estamos com sintomas depressivos ou porque nos estamos a sentir mais tristes ou porque nos estamos a sentir mais em baixo, não. E depois, obviamente, isto é um conjunto. Nós começamos por falar da atividade física, falei-vos da nutrição, de alguns alimentos a evitar, agora falo-vos e alguns a incluir também, e agora falo-vos da suplementação. Portanto, tudo isto são estratégias integradas, portanto, nós não podemos de forma nenhuma retirar um elemento, portanto, por exemplo, não praticar atividade física e tomar os suplementos todos, ou fazer só uma dieta rica mais em ômegas e em alimentos que sejam mais ricos em B12, por exemplo, em ácido fólico, e depois esquecermos da atividade física, esquecermos das estratégias contemplativas. Portanto, é preciso nós fazermos aqui uma análise global de todos os pontos, todos os pilares que nos podem sustentar nesta doença. Outro ponto muito importante nestas estratégias mais integrativas é a fitoterapia, portanto, a utilização de ervas, a utilização de plantas para a melhoria do estado geral dos pacientes. E uma das plantas que é mais recomendada e que está mais descrita para o tratamento integrativo da depressão é de facto o hipericão, o chá de hipericão. Porquê? Porque afeta, altera de alguma forma a síntese da serotonina e da dopamina e, portanto, nesse sentido ele vai inibir algumas vias metabólicas no nosso cérebro e aumentar a produção aumentar a produção de alguns neurotransmissores e a produção de algumas hormonas que depois nos vão levar a um estado alto, a um estado mais relaxado, a um estado cerebral mais relaxado e automaticamente nós vamos acabar por nos sentir melhor. Portanto, uma das plantas que mais se recomenda é de facto o hipericão. Também a ginkgo biloba, que é um fitofármaco que é amplamente conhecido e hoje em dia nós já temos inclusivamente, mesmo em Portugal, suplementação de ginkgo biloba, que podemos utilizar não só como a planta em si, na alimentação, integrando na alimentação, como podemos também comprar os comprimidinhos de ginkgo biloba e que têm uma melhoria, de facto, está descrita como tendo uma melhoria no estado geral dos pacientes. É de facto administrada como um complemento para a depressão resistente, principalmente em pacientes de mais idade. Portanto, em pessoas a partir de 50 anos teve resultados muito interessantes a aplicação de ginkgo biloba em estratégias mais naturais, digamos assim, de abordagem da doença. E pronto, como vos digo, está disponível no mercado. Outras técnicas, obviamente, que devem ser integradas e que muitas das vezes as pessoas com depressão efetivamente integram estas técnicas, mas não integram todas, muitas das vezes não integram a atividade física na sua rotina diária, a toma de sol diária, as estratégias mais contemplativas acabam por ficar um bocadinho de fora e também uma nutrição mais adequada à doença. Portanto, a nutrição deve ser sempre adequada ao estado de saúde do paciente naquele momento. Portanto, não é por eu ter 30 anos, 1,60 m e praticar atividade física 3 vezes por semana que o meu plano nutricional deve ser sempre o mesmo. Não, se eu estou com um problema emocional, se eu estou com um problema psíquico, o meu plano alimentar tem que ser revisto.
por um nutricionista que tenha conhecimento na área, preferência na área integrativa, e então fazer uma adequação ao plano alimentar, de acordo não só com as minhas características físicas, mas também com as minhas características emocionais num dado momento. E isto é muito importante, e é uma das áreas em que ainda não se investe tanto em Portugal, infelizmente, mas que eu acho que é um caminho, é um processo, e estamos nesse processo, e em breve eu vou trazer-vos também mais novidades nesta área, e trazer-vos também a abordagem a mais algumas patologias, para que também possam perceber um bocadinho melhor quando eu vos digo que somos um só corpo e que devemos de facto abordar a nossa saúde e a nossa doença de forma global, é sempre a isto que eu me refiro. Então, em relação à depressão, as estratégias contemplativas são fundamentais, como em qualquer doença e como em qualquer estado de saúde geral. Quando eu falo aqui de estratégias contemplativas, falo-vos de meditação, falo-vos de yoga, falo-vos de tai chi, falo-vos de qigong, falo-vos de caminhadas na natureza, falo-vos da leitura de um livro, falo-vos de ouvirem música relaxante, de fazerem atividades que vos deem prazer, de voltarem a resgatar atividades que vos deem prazer. Se estás com sintomas mais depressivos, para um bocadinho para pensar, ou se tens depressão diagnosticada, e se não estás a ser seguido por nenhum terapeuta para além do psicólogo, do psiquiatra, que normalmente são as primeiras abordagens, para um bocadinho para pensar o que é que te dava prazer há 10 anos atrás, o que é que tu gostavas muito de fazer quando eras criança, e volta lá. Se calhar era fazer atividades manuais, trabalhar a madeira, trabalhar o barro, fazer tricô, faz atividades mais manuais, porque isso estimula áreas do nosso cérebro que podem estar mais adormecidas, entre aspas, e vai-nos dar uma sensação de prazer, vais resgatar essa sensação de prazer que tinhas. Portanto, é muito importante nós fazermos atividades que nos deem prazer e guardarmos um bocadinho do nosso dia, todos os dias, para fazer essas atividades. Se tens prazer em ler, podes não ter tempo para ler um capítulo, mas pelo menos lê uma página. Podes não ter vontade de ler um capítulo, mas lê um parágrafo. E amanhã lê 2, e depois lê 3, e depois progressivamente isso vai entrando na tua rotina e vais sentindo algumas melhorias. Agora, mais uma vez, isto faz parte de uma estratégia global, não é um pilar que vai sustentar uma casa, portanto nós temos que nos suster em vários pilares. Estas técnicas corpo-mente que são preconizadas para tratamento de depressão incluem, por exemplo, a psicoterapia, que eu já vos falei também num dos primeiros episódios. De facto, há a psicoterapia que é específica para tratamento de depressão, e é uma estratégia fundamental no nosso autoconhecimento, no nosso desenvolvimento pessoal, e quando se trata de problemas psíquicos é fundamental, é ainda mais importante nós fazermos este tipo de abordagens, porque por mais que possa parecer doloroso, por mais que possa parecer difícil, é importante nós conhecermos e percebermos onde é que está a nossa ferida, onde é que está a nossa dor, como é que podemos lidar com ela, olharmos para o nosso lado sombra e conseguirmos tratá-lo o melhor possível e integrá-lo no nosso dia-a-dia e, portanto, também melhorar assim o nosso estado de saúde geral, porque os antidepressivos podem dar-te uma sensação de prazer, uma sensação de bem-estar, um adormecimento, um entorpecimento do teu corpo físico, mas tu não estás a tratar-te, tu não estás a tratar a doença, tu não estás a ir à base e a perceber o que é que causou aquele descontrole, aquele transtorno que tu estás a sofrer. Portanto, é muito, muito, muito importante que tu te queiras curar como um todo, e curarmos-nos como um todo exige fazermos um trabalho de desenvolvimento pessoal, e isto é válido para a depressão como é válido para qualquer outra doença. Já vos falei muitas vezes, e eu dou muitas vezes o exemplo da obesidade, que é uma doença também multifatorial, e portanto é fundamental nós sabermos tratar as doenças de uma forma global, de uma forma holística, de uma forma funcional. Outra terapia, outra técnica que é muito recomendada no tratamento de depressão é a acupuntura. A acupuntura foi de facto reconhecida pela OMS como um tratamento eficaz, quer na depressão leve, quer na depressão moderada, no tratamento da depressão leve e da depressão moderada, e portanto hoje o que nós sabemos é que 5 a 6 semanas de tratamento, mais uma vez,
integrado numa estratégia global. 5 a 6 semanas de tratamento podem retardar o desenvolvimento de sintomas e podem fazer com que a sintomatologia de depressão desapareça. Portanto, essa é também uma das estratégias não farmacológicas que podemos utilizar. Depois, obviamente, temos as estratégias farmacológicas que são aplicadas pela medicina convencional e que podem e devem ser aplicadas em pacientes em que já não há uma resposta eficaz do ponto de vista integrativo, e então aí sim o tratamento mais eficaz pode ser um tratamento farmacológico, mas sempre em concordância com terapias não farmacológicas, porque como vimos no início, por exemplo, no caso da atividade física, a atividade física vai potenciar o efeito dos fármacos, mas por si só o fármaco não é tão eficaz como a prática de atividade física diária. Para o tratamento, okay? Não estamos aqui a falar para inibir os sintomas, porque muitas das vezes é isso que acontece, é uma inibição da sintomatologia e não um tratamento da sintomatologia na sua totalidade. Portanto, é fundamental nós tratarmos de forma global esta doença. Há outras formas de tratamento, por exemplo, a terapia estrogénica de substituição, a estimulação magnética transcranial, a fototerapia, a massagem terapêutica, a aromaterapia, portanto são tudo estratégias que podem ser utilizadas no âmbito de uma abordagem contemplativa. Se vocês tiverem, integrativa, desculpem, se vocês tiverem terapeutas que confiem, que estejam bem documentados, terapeutas nestas áreas, não deixem de recorrer, mas não deixem nunca de dizer quais são todas as estratégias que vocês estão a utilizar para tratar a doença, para esta ou para qualquer outra. Portanto, como é que nós podemos, mais do que tratar a doença, preveni-la? Que isto, para mim, é sempre o mais importante. Como é que nós podemos prevenir a doença? Eliminar os fatores que nos potenciam o desenvolvimento da doença, não é? Portanto, os fatores do meio que nos potenciam o desenvolvimento da doença, nomeadamente fatores de stress, medicação, porque há medicação que potencia o desenvolvimento de depressão, e termos um ambiente, de uma forma geral, amoroso, no sentido em que, para o nosso organismo, no sentido em que nós devemos ter relações que nos façam sentir cuidados e relações em que nós também cuidemos, ter um meio que seja cuidado, termos a nossa casa cuidada, vivermos num ambiente harmonioso, termos uma estabilidade no nosso trabalho, e não vos digo estabilidade, não vos digo estabilidade financeira, mas estabilidade do ponto de vista das relações interpessoais, tudo isso são estratégias preventivas. O nós cuidarmos das nossas relações interpessoais são estratégias preventivas do desenvolvimento de depressão. Melhorarmos a nossa nutrição, reduzindo, obviamente, drasticamente a ingestão de açúcares refinados, de cafeína, de álcool, e potenciarmos uma alimentação rica em ácidos gordos ômega 3, como salmão, o arenque, a sardinha, a cavala, ou sempre que nós não conseguimos, obviamente, aqui suplementar. Depois, colocar em prática atividade física diária, e atividade física diária pode ser exercício aeróbico, como caminhar, correr, andar de bicicleta, ou anaeróbico, como exercícios mais de força. Incluir estratégias contemplativas, como a prática de yoga, a prática de meditação, a prática de atividades que nos façam ter prazer, estarmos com pessoas que nos fazem bem, estarmos uma vez por semana com amigos, nem que seja numa chamada, estabelecermos a regra de que uma vez por semana vamos ligar a um amigo, que uma vez por semana vamos tomar café com uma pessoa que gostamos, com um familiar, cuidarmos das nossas relações e depois aumentarmos este sentido de comunidade e investir nas nossas relações, de facto, para reduzirmos o isolamento social, porque o isolamento social, sim, é potenciador do desenvolvimento de depressão, e também por isso, infelizmente, estamos a atravessar uma fase em que é tão difícil nós escaparmos aos problemas psicológicos, né? Em que temos tantas pessoas afetadas por este tipo de patologias.
Como é que nós então podemos melhorar para além destas estratégias, ou podemos proteger-nos para além destas estratégias, não fugindo assim um bocadinho do diagnóstico da doença, fugindo no sentido em que evitando que tenha que ser diagnosticada, portanto prevenindo o aparecimento desta doença, é de facto fazendo práticas de desenvolvimento pessoal também, para além de tudo isto em termos de estilo de vida que já falámos, é potenciarmos aqui o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso autoconhecimento, e para isso a psicoterapia é uma ferramenta extremamente eficaz, quer na prevenção, quer no tratamento. Escolham bons psicoterapeutas, pessoas com quem se identifiquem e façam o vosso caminho do desenvolvimento pessoal, porque de facto é uma caminhada difícil, mas que vale muito a pena, porque nós passamos a conhecer-nos melhor, nós passamos a conseguir integrar melhor os nossos pensamentos, a conseguir identificar melhor os nossos pensamentos e também assim termos uma visão mais crítica, mas também mais amorosa em relação a nós e, portanto, aceitarmos-nos tal como somos e tentarmos sempre viver na nossa melhor com a nossa melhor versão, mas se tal não for possível, pelo menos nós percebermos o que é que se está a passar connosco e conseguirmos agir a tempo nestes processos e não deixar chegar até ao ponto de doença. Se já chegaste a um ponto em que já te foi diagnosticada depressão, deixei-te neste vídeo algumas das dicas, alguns dos passos importantes para uma estratégia integrativa, uma estratégia global de tratamento da doença. E é muito importante que nem ocultes ao nutricionista que estás a fazer um tratamento farmacológico, nem ocultes ao médico que estás a fazer acupuntura, nem ocultes ao médico de medicina tradicional que estás a fazer aromaterapia. Portanto, todos os tratamentos são válidos e todos os tratamentos são eficazes se forem integrados. E portanto, é muito, muito importante tu olhares para a doença com vontade de te quereres curar, de quereres sair deste poço em que muitas das vezes como muitas das vezes é descrita a depressão, do cheguei ao fundo do poço, então vamos lá erguer as cordas e corda atrás de corda, saltar outra vez cá para cima, ver outra vez a luz do sol, sair todos os dias, apanhar sol, praticar atividade física, comer com prazer, com amor pelo nosso corpo, comer bem, alimentar-te bem, suplementares naquilo que a alimentação não te consegue dar e obviamente depois todas as outras estratégias de desenvolvimento pessoal, estratégias farmacológicas em situações mais difíceis. Enfim, era um pouco isto que eu vos queria trazer, uma luz, um bocadinho de esperança no tratamento da doença, porque muitas das vezes nós temos pessoas que sofrem de depressão quase a vida toda e que ficam agarrados a tratamentos farmacológicos sem nunca experimentarem outro tipo de terapias. E eu acho que esse não tem que ser o caminho, eu pelo menos acredito que esse não é o caminho. Obviamente devemos agir na prevenção, mas quando não conseguimos prevenir a tempo, quando a doença se instala e quando está devidamente diagnosticada, então vamos a tempo para conseguir mudar o nosso padrão de vida, mudar o nosso padrão de comportamento e às vezes só precisamos de um empurrãozinho, só precisamos de uma ajuda, só precisamos do terapeuta certo para conseguir fazer essa mudança. Portanto, se tiveres dúvidas, entra em contacto comigo, posso deixar-te mais informação nas notas do episódio, mas acima de tudo, quaisquer dúvidas podes sempre entrar em contacto comigo, podes enviar-me um e-mail para info@planetybaianasantos.pt, podes entrar em contacto comigo através das redes, sempre por mensagem privada, porque eu entendo que sejam conteúdos mais sensíveis, mas estás à vontade e, claro, partilha o episódio com quem te faça mais sentido, com quem sintas que está a passar um momento menos bom, porque há uma saída, há várias saídas para esta doença, não tens que ser doente a vida toda, não tens que ficar escravo desta patologia, há saída, há forma de nos sentirmos bem de novo, de entrarmos num estado de equilíbrio físico e emocional e de ultrapassarmos, é uma patologia como outra qualquer e que é passível de ser ultrapassada. Agora, claro, exige foco, exige dedicação e para isso escolhe os terapeutas certos, escolhe as pessoas certas no teu caminho e seguramente terás bons resultados. E claro, se já
já fizeste alguma destas terapias, se já utilizaste alguma destas ferramentas, podes também partilhar comigo, eu vou ter muito gosto em saber que já o fizeste e que conseguiste sair, que és um exemplo de sucesso. E são sempre bons os exemplos de sucesso e acho que também devem ser partilhados, devem ser divulgados, justamente para darmos esperança a quem está a passar neste momento pela doença. Por isso, muito obrigada por ter estado desse lado, foi um prazer ter feito este episódio, ter-te trazido uma abordagem mais integrativa da depressão, porque é uma doença que infelizmente pode tocar qualquer um, que toca muita gente hoje em dia, mas há saída, há esperança. Muito obrigada por ter estado desse lado.